Olá pessoal, vamos voltando aqui então para falar agora de um tópico muito importante, um dos assuntos mais importantes do semestre, é um dos pontos mais discutidos no estudo, na aplicação do direito do consumidor, que é a parte da responsabilidade civil. Como a gente fala também já desde as primeiras aulas, o código ele trabalha primeiro com a estrutura preventiva. Então tem o formato preventivo, que é essa parte mais teórica que a gente vem estudando até então, trazendo quais são os direitos básicos, quais são os princípios, o que é que tem que ser respeitado em relação ao consumidor, quem é a figura do consumidor, quem é a figura do fornecedor, quais são os direitos e deveres de cada um. E aí a base do sistema de responsabilização do código vai ser aquela teoria da qualidade que a gente viu ali, elencada principalmente no artigo 6º, inciso 1, como direito básico, e nos artigos 8, 9 e 10. Então são esses a base inicial. A ideia era que tudo aquilo ali fosse respeitado, que nenhum produto ou serviço acarretasse risco ao consumidor, exceto os riscos considerados normais e previsíveis, que nenhum produto ou serviço fosse inadequado ao fim que se destina, que todo consumidor tivesse as informações ostensivas claras e adequadas sobre os diferentes tipos de produtos e serviços que estão disponíveis no mercado. Entretanto, a gente sabe que não é assim, né? Na prática mesmo, na nossa experiência enquanto consumidores, nós sabemos que não é assim que acontece, nós sabemos que existem muitos problemas, que existe muita falta de informação, que existem produtos e serviços que não são adequados ao fim que se destinam, que existem produtos e serviços que trazem risco, causam dano efetivo ao consumidor, e aí quando essas circunstâncias acontecem, vem um sistema de responsabilização. O código vai ter a responsabilidade civil, que a gente começa a estudar agora, está ali elencado entre os artigos 12 e 27 do código. Vai ter a responsabilidade criminal, que a gente vai estudar mais à frente, os crimes tipificados no CDC, que vão estar ali entre os artigos 61 e 80. E vai ter a responsabilidade administrativa, também fixada no CDC, né, entre os artigos 55 e 60. Então, por uma mesma prática de desrespeito ao consumidor, né, de não atendimento à teoria da qualidade, o fornecedor pode responder civil, penal e administrativamente. Agora, o nosso foco do momento é falar da responsabilidade civil. Tá? Então, vamos focar na responsabilidade civil. No sistema de responsabilidade civil do código, e aí você pode acompanhar nos slides, no slide a gente fez uma tabelinha, né, que é um grande resumo de tudo que a gente vai estudar. Inclusive, nessa tabelinha tem coisas que estão para além do que a gente vai falar nesse primeiro momento. Tá? Se a gente pegar aí a tabela, se você puder acompanhar nos slides, a tabela ela começa aqui com fundamento legal de cada esfera de responsabilidade, o tipo de responsabilidade, a solução encontrada pela lei, as excludentes e o prazo para reclamação. Então a gente só vai falar do fundamento legal, dos tipos de responsabilidade e da solução. As excludentes e o prazo para reclamação é matéria que, se Deus quiser, a gente só vai ver já no retorno das atividades presenciais, tá? Pelo que está programado aqui para esse primeiro período de suspensão das atividades presenciais, a gente vai ficar só até neste ponto, beleza? E aí então, vamos lá, né? O código ele tem um duplo sistema de responsabilidade, é isso que fica claro desde o início e da leitura dos dispositivos do código. O código vai estabelecer um sistema de responsabilidade pelo aquilo que ele chama de vício do produto ou vício do serviço, e outro sistema de responsabilidade por aquilo que ele chama de fato do produto ou fato do serviço. Tá? Então, vício e fato. Responsabilidade por vício, responsabilidade por fato. E aí vão existir diferenças bem importantes entre essas duas esferas de responsabilidade. Começa pela origem mesmo, né? A responsabilidade por vício está relacionada com aquela questão da qualidade, teoria da qualidade, chamada qualidade de adequação. Então, de que tem um vício num produto, por exemplo, quando ele é inadequado ao fim que ele se destina por algum motivo. Pode ser que esse vício de inadequação seja por um mau funcionamento, por um funcionamento imperfeito, por um total não funcionamento, por um funcionamento incompleto. Pode ser também por um aspecto quantitativo, né, que o produto informe um aspecto quantitativo na embalagem, algum tipo de informação dada ao consumidor, e aí, na realidade, seja diferente. Né? Em relação ao serviço, a mesma coisa, a mesma lógica. Tá? Então, o vício, ele ataca a questão da inadequação. Tanto que, na prática, às vezes gera até uma certa confusão, porque comumente a gente chama isso de defeito. Né? O produto está defeituoso, o serviço foi defeituoso. Entretanto, a expressão defeito, ela pode confundir,
Porque ela remete a outra esfera de responsabilidade, que é justamente a responsabilidade por fato. A responsabilidade por fato do produto ou do serviço. A responsabilidade por fato do produto ou serviço é a outra quebra da teoria da qualidade, até mais grave. É quando a qualidade de segurança não é respeitada. Aí o consumidor sofre um dano à sua imagem, um dano à sua honra, um dano à sua integridade psicofísica, e aí esse dano precisará ser reparado. Tá? Então, a responsabilidade por vício, ela visa sanar um mau funcionamento, um funcionamento imperfeito, um funcionamento incompleto do produto ou serviço, ou seja, o produto ou serviço é inadequado por algum motivo ao fim que se destina, e a responsabilidade por fato ela busca reparar um dano que o consumidor já sofreu, um dano à sua imagem, um dano à sua honra, o dano à sua integridade psicofísica ou outra esfera, né? Na verdade, o código ele não delimita os tipos de danos. Aí quando a gente vai para o estudo mais acurado da responsabilidade civil, puxando até aquilo que a gente tinha falado no vídeo anterior sobre o diálogo das fontes, quando você vai para uma abordagem mais acurada da responsabilidade civil, você vai ter uma estratificação de tipos de danos hoje falados, né? Danos estéticos, dano à imagem, dano até mesmo a nova teoria do desvio produtivo, que fala da indenização pela perca, né? Pela retirada do tempo útil do consumidor. Então você vai ter um manassal aí de assuntos para abordar, mas a priori é qualquer tipo de dano, tá? Qualquer tipo de dano. E aí, importante, ó, responsabilidade por vício em relação a produto, artigos 18 e 19, tratando o artigo 18 do vício de qualidade, o 19 do vício de quantidade, e em relação ao serviço, o artigo 20. Aí o 20 trata tanto de qualidade quanto de quantidade. De responsabilidade por fato do produto está nos artigos 12 e 13 e do serviço vai estar no artigo 14. Como regra, em todas as esferas aí a responsabilidade é objetiva, tá? A única exceção vai ser a responsabilidade por fato do serviço, quando o serviço é prestado por profissionais liberais. E aí isso vai estar lá no artigo 14, né, como uma ressalva específica para os profissionais liberais. E como regra também essa responsabilidade é solidária, só que com uma diferença bem importante. No caso do vício, a solidariedade é aplicável a todos que compõem a cadeia. Tá? Todos que eventualmente compõem a cadeia de fornecedores. Até porque o código usa essa expressão, fornecedores. Já no caso de fato do produto ou fato do serviço, o código delimita. Né? Ou no caso do produto é o fabricante, produtor, construtor ou importador, ou seja, fabricante se for um produto fabricado, produtor se for um produto produzido, um produto in natura, um produto que vem de uma produção natural ou de outra fonte que não a fabricação industrial. E construtor se for um produto que for construído, né? Construção civil, edificações e tal. Até porque no conceito de produto, está lá no artigo 3º, parágrafo 1º, é qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. E aí na questão do serviço, o prestador de serviço. Né? E se o produto for importado, o importador entra. Então veja que há uma delimitação. Né? Você tem uma pessoa muito importante aí no caso do produto, por exemplo, como comerciante, que a priori está fora, não responde. O transportador, né, que a priori também está fora, não responde. O fornecedor dos insumos, que também estaria excluído. Né? No caso do vício, todos respondem, não há distinção, até porque o código usa a expressão os fornecedores. Já no caso do fato, é como nos dispositivos a delimitação, a responsabilidade continua sendo solidária, só que solidária entre esses que foram delimitados. No caso das soluções, a solução para o vício tem previsão legal, e a gente vai falar de cada uma delas. Já no caso do fato, a solução para o fato é a reparação dos danos. Né? Aí é outro tema complicado, que é essa questão da quantificação, né? Valor excessivo, valor razoável, para fins de reparação de danos vai variar muito e na prática dá muito problema. Então a gente pode delimitar assim, vício pode ser de qualidade, outra distinção importante, né? Vício de qualidade do produto ou do serviço está relacionado ao mau funcionamento ou funcionamento imperfeito do produto ou serviço. Por algum motivo ele não funciona, ele não está em perfeito estado, conforme foi anunciado, conforme foi prometido, conforme é legitimamente esperado pelo consumidor. Vício de quantidade, sempre relacionado ao aspecto de informação e ao aspecto quantitativo. Há uma quantidade informada e outra quantidade na realidade. Como regra,
né, a gente vai ter uma situação em que a quantidade informada é maior e a quantidade real é menor. Mas o contrário também pode caracterizar um vício de quantidade, né, na medida em que muitas vezes os consumidores têm algum tipo de restrição, né, ou algum tipo de dieta específica, como consumo de açúcar, consumo